Samuel 17, todos acharam? Então vamos juntos, pessoal. Hoje eu quero falar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem algo na sua vida que você precisa vencer. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que você está assistindo aí em casa. Eu quero falar contigo hoje sobre qual é o seu gigante que precisa ser derrubado. A Bíblia Sagrada em 1 Samuel 17, ela fala do relato aonde ia iniciar um combate entre o povo de Israel e o povo filisteu. A Bíblia diz que do meio de todas as tropas dos filisteus surge um gigante chamado Golias. O Davi não sabia que estava vendo aquela guerra, aquele combate, mas o pai dele o manda levar alimento para os seus irmãos, entregar para o capitão das tropas, e lá ele vê aquele gigante. Vocês conhecem a história, até quem não lê a Bíblia sabe que está escrito e sabe da história do Davi e do Golias. Então, assim como se levantou um Golias, o Golias é um gigante, e ele se levantou na história do povo de Israel. Ninguém espera, durante a caminhada, os gigantes que se levantarão nas nossas vidas, de oposições, de problemas, de lutas, de tantas situações. Mas sabe o que eu quero falar para você que está aqui comigo nessa noite, você que está em casa também? Todo mundo tem um gigante que precisa ser vencido. Todo mundo tem um gigante que precisa ser derrubado. Eu não sei quanto tempo o seu está na sua vida. O do povo de Israel, faziam-se já 40 dias que ele desafiava. E às vezes nós estamos caminhando com Deus, eles eram pessoas de Deus, e sem percebermos, sem desejarmos, gigantes, lutas, circunstâncias, situações surgem no nosso caminho, na nossa vida. A minha pergunta nessa noite para você é: qual é o seu gigante? Qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é o gigante que você precisa derrubar? Nós vamos começar no capítulo 17 de 1 Samuel e nós vamos entrar no versículo de número 4. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo aqui. 1 Samuel 17, versículo 4. Todo mundo junto lendo comigo, quem está em casa. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Olha o versículo 9, sublinhe, e marque ele na sua Bíblia. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então todo mundo tem um gigante para derrubar na vida. Eu, você, quem está em casa. Todo mundo tem um gigante que surge no nosso caminho, muitas vezes surge quando nós não esperamos. E a minha pergunta é: qual é o gigante que precisa ser vencido na sua vida? O gigante do povo de Israel, ele vinha com escudo, ele vinha com uma espada, tinha lança, coraça, ele vinha vestido, gritando, espalhafatoso, todo mundo via aquele gigante, então ele vinha com espada e com escudo. O seu gigante, hoje, ele não vem com uma espada e um escudo, ele não vem com uma couraça, uma armadura, um elmo, ele não vem daquela forma como ele, fazendo estardalhaço para que todos venham, mas o nosso gigante, muitas vezes hoje, ele vem através de uma dor que você teve na vida e que você nunca superou, e às vezes é o gigante que você precisa derrubar. Tem pessoas que o gigante na vida delas é um trauma de infância, de um relacionamento, de uma sociedade. É um trauma que a pessoa tem na vida. E aquele trauma tem aprisionado você. O gigante disse: se vocês perderem a batalha, vocês serão nossos escravos. Mas se nós vencermos o gigante, nós vamos ser livres. Você foi chamado para ser livre. Só que às vezes, de um tempo para cá, tem um gigante que se levantou na sua vida e que tem escravizado você.
em alguma área tem atrapalhado você. Tem áreas que você tem vencido, mas tem outras que parece que você não vence. E você precisa derrubar esse gigante. Então, às vezes, o seu gigante pode ser um trauma, um acontecimento na sua vida que pode ter sido há pouco tempo ou há muito tempo atrás que você não estava preparado. Você nem sabia que isso ia acontecer. Às vezes é o gigante do divórcio. Ou o divórcio que aconteceu e nunca superamos. Ou o divórcio que está prestes a acontecer porque o casamento está com problemas. E muitas pessoas vivem a vida da ilusão. E você não deve comparar a sua vida com a vida de ninguém pela rede social, porque a rede social é a vida da fantasia, onde as pessoas só mostram o que elas querem que você veja da vida delas. E muitas vezes é o gigante do divórcio, porque a pessoa trabalha, ela faz isso, faz aquilo, mas quando ela chega dentro de casa, a vida dela dentro do lar é uma vida ruim, é uma vida problemática, é uma vida onde o casal não está bem. E muitas vezes os filhos já estão começando a perceber. E às vezes é o gigante que precisa cair. O gigante que sempre existiu no seu relacionamento. Precisa ser vencido. Eu não sei qual área da sua vida existe um gigante que precisa ser derrubado. Pode ser o gigante da vergonha, que tem alguma coisa na sua vida que você tem muita vergonha. E que você prefere que ninguém saiba. Às vezes algo que foi feito, que aconteceu, ou algo que estamos fazendo, que nos traz vergonha, a gente esconde e não quer que ninguém saiba daquilo. Muitas pessoas têm um gigante da vergonha, fazemos de tudo para esconder alguma coisa, para que ninguém veja. Então a pergunta é: qual é o gigante? O gigante de uma mudança que nós gostaríamos de ter tido e que não conseguimos mudar em alguma área que necessitamos? E às vezes a mudança para você é um gigante, porque tem alguma coisa que você gostaria de mudar, de melhorar, e você não está conseguindo. Alguma coisa que você gostaria de fazer e não tem conseguido fazer. Então, às vezes, o gigante pode ser um abuso. Às vezes, na infância, a pessoa pode ter sido abusada. Ela pode ter passado por esse abuso, seja, às vezes, sexual, seja, às vezes, psicológico. Porque, psicologicamente, às vezes, o que o seu pai e a sua mãe falavam fez você crescer se sentindo inferior, com complexo, porque tinha sempre alguém para dizer: você é burro, você é um estabanado, você é um boca aberta, você não consegue, você é feio, você é pobre, você nunca vai ser nada. E às vezes a pessoa sofreu esse abuso. Às vezes foi físico, e tem pessoas que até hoje o gigante às vezes volta na memória e você lembra das agressões, do castigo, humilhações e coisas às vezes que a pessoa sofreu. Só que existem gigantes na nossa vida que eles não podem continuar de pé. Hoje você veio aqui para derrubar esse gigante. E às vezes é um abuso. Às vezes até na área que você foi abusado, violentado por alguém, às vezes a moço, jovem, por um tio, um padrasto, e muitas vezes as memórias, as lembranças do trauma, do período, do tempo, do que aconteceu até hoje estão vivas dentro da pessoa, e você precisa derrubar esse gigante, porque Jesus te chamou para ser livre. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. O que ainda prende você? Prende o seu comportamento, e às vezes as pessoas não entendem por que você tem um comportamento X, o comportamento Y, por que você reage dessa forma, mas muitas vezes lá no seu passado está a explicação do que você é hoje. E você às vezes não venceu esse gigante que precisa ser derrubado para que você seja livre, seja o que Jesus quer que você seja. Muitas vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela não gosta de alguma parte do seu corpo, da sua estética, de si mesmo. E normalmente quando nós temos um complexo de inferioridade, todo complexo de inferioridade está dentro de você. A pessoa começa a mudar o que está do lado de fora. E mesmo que você mude o que você quiser do lado de fora, muitas vezes o complexo que está lá dentro não sai. Ele muitas vezes não é resolvido mudando o que está do lado de fora. E às vezes a pessoa começa a mudar tantas coisas do lado de fora, mas não conseguiu derrubar o gigante que está onde? Lá dentro. Que faz você se sentir inferior, incapaz. Porque talvez teve sempre alguém que disse: você não consegue, você não pode, você não serve. E talvez essas palavras há muito tempo ainda ecoam nos seus ouvidos. Você fica lembrando de acontecimentos, dessas fases. Então às vezes é o gigante da depressão. Você diz: pastor, eu sou um cristão, tenho vergonha. Como é que eu tenho uma depressão sendo de Deus? E às vezes você tem feito o que você pode, mas o gigante ainda está aí. Faz anos, sentimento de vazio, angústia,
tristeza. O remédio a pessoa toma, mas parece que ele não resolve. E às vezes a depressão está lá. É um gigante que tem que cair hoje. E o Deus que fez o Davi vencer aquele gigante é o Deus que vai fazer você vencer os seus gigantes. Pode ter certeza disso. O Deus que fez o Davi vencer é o Deus que vai fazer você vencer. Então às vezes é o gigante da depressão, da ansiedade, muitas vezes é o gigante da insônia. A pessoa dorme 1 hora durante a noite e passa o resto da noite acordado. E às vezes o seu gigante aprisionou você um remédio, que se você não toma, você não vive. Está sempre cansado. Então eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e pensar, que gigante que eu tenho? Às vezes é o gigante do abandono, por nunca ter sido criado pelo pai, nunca ter recebido o amor da mãe. E às vezes você cresceu com esse gigante dentro de você, sentindo falta disso e tentando buscar às vezes essa necessidade em outras coisas. Então nós precisamos vencer os gigantes que ainda existem na nossa vida. Às vezes é o gigante do desprezo, porque crescemos desprezados por pessoas, por familiares, por aqueles de quem você muitas vezes esperava o amor e você recebeu o desprezo. A pior coisa para o filho era a mãe olhar para ele e falar, você não deveria ter nascido. E às vezes isso ainda está dentro de você e você precisa vencer. Eu não sei qual é o seu gigante. Para muitos o gigante é o gigante das dívidas, porque a vida financeira se enrolou. A vida financeira ficou apertada. O gasto foi mais do que eu ganhava. E a vida está lá apertada, enrolada. Você está produzindo muito para pagar. Às vezes não houve organização. E muitas vezes o gigante da pessoa pode ser na vida financeira, pode ser uma decisão errada que eu tomei, e agora estou pagando o preço pela decisão errada. Então qual é o seu gigante? O gigante de muitas pessoas é a pornografia. E às vezes é o gigante escondido, que só você sabe que ele está lá. E que quando você fica sozinho, com o seu celular, na frente do seu computador, você olha coisas que você sabe que não agradam a Deus. Fotos, vídeos, que você sabe que não vão levar você para o céu. E às vezes é o seu gigante, há muitos anos, você de tanto em tanto tempo, cai de novo, olha de novo, assiste de novo. Esse gigante precisa ser vencido. Ou às vezes é outro pecado, pode ser uma injustiça, eu não sei qual é o seu gigante, pode ser a injustiça, como eu disse, ou talvez uma tentação, que você tem passado nesses últimos tempos, tem sido muito tentado ou tentada com alguma coisa, eu não sei, mas eu vim aqui hoje dizer, qual é o gigante que precisa ser derrubado na sua vida? O seu não tem uma espada, não tem um escudo, não usa uma armadura, mas todos os dias tem tentado escravizar você, e hoje é o dia de você derrubar esse gigante, amém? Quem é que vai derrubar? Hoje é o dia de você vencer. Qualquer gigante que tenha se levantado, não importa quanto tempo. Eu não sei quanto tempo o seu está aí. Quanto tempo você está vivendo isso. Quanto tempo esse gigante tem gritado no seu ouvido. Quanto tempo esse gigante tem falado com você. Ninguém ouve a voz dele, mas você ouve. Às vezes o seu familiar não sabe o que você está pensando. Às vezes quem está deitado do seu lado não sabe o que passa no seu pensamento. Mas o gigante está lá falando com você todos os dias. Olha o versículo 16. Quanto tempo o gigante do povo de Israel estava lá enfrentando eles. 1 Samuel 17:16. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã. E o que mais? E à tarde. E olha o que a Bíblia diz. E apresentou-se por 40 dias. A minha pergunta é, quanto tempo faz que esse gigante está na sua vida? E como é que aquele gigante se apresentava? A Bíblia diz que ele vinha de manhã e ele vinha de tarde. E ele não vinha calminho, ele vinha gritando, ele vinha batendo no escudo dele, batendo a espada e dizendo, vocês não são o povo de Israel? Cadê o Deus de vocês? Vocês não têm um homem para lutar comigo? Vocês vão fugir? Vão ser nossos escravos? E aquele gigante ficava gritando no ouvido de todo mundo. E o que eu te pergunto é, o que o problema que você está enfrentando tem falado para você? Pastor, eu vou distrair a minha cabeça, eu vou sair, eu vou ir no mercado, eu vou olhar um filme, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me distrair para esses pensamentos pararem. Mas quando você deita na cama, o gigante está te esperando.
Porque antes de dormir, você não consegue se distrair e todos os pensamentos voltam. Está na hora de você encarar o problema. Do povo de Israel faziam-se 40 dias que o gigante estava lá. 40 dias que o gigante estava de pé. Qual é o gigante que você tem que derrubar? É a tentação? Às vezes você é casado e está aparecendo outra pessoa no seu caminho. Você precisa vencer isso. E não ser vencido. Porque senão para sempre você vai ser um escravo. Qual é o gigante que nós precisamos vencer? No caso do povo de Israel fazia 40 dias. No seu caso, faz quanto tempo que você passa por essa situação? O que esse gigante fala para você? Às vezes ele tem falado para você que você casou com a pessoa errada. Que você tem que tomar uma decisão. Que você está no negócio errado, na profissão errada. E quantas coisas ele tem soprado? Você tem que fazer uma escolha. Ou eu vou ouvir o gigante, ou eu vou escolher ouvir a voz de Deus. E confiar no que Deus fala. Então precisamos vencer, pessoal, nos levantar. Davi tomou uma decisão na vida dele. E é a decisão que eu quero que você tome hoje. Enfrente o seu gigante. Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para se esconder. Não disfarce. Não tente viver como se esse gigante não existisse, não tivesse te incomodando. Você precisa levantar a cabeça e precisa enfrentar essa situação. Só tem um jeito do gigante ir embora. Você tem que vencer ele. Porque enquanto você não vencer ele, ele vai te escravizar. E você vai viver uma vida de escravo. Agora, se você derrotar ele, ele nunca mais vai incomodar você. O Davi decidiu lutar e o Davi arrancou a cabeça do gigante dele. Está na hora de você se levantar e decidir vencer essa situação. Vamos no versículo 32. O Davi decidiu lutar. Leia com o pastor o que diz a nossa Bíblia agora. No versículo 32. O que diz a Bíblia? E Davi disse a Saul. O que o Davi disse, pessoal? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha o que ele falou, leia com o pastor. O teu servo irá e ele pelejará contra este filisteu. Então Davi tomou uma decisão de ir para cima do gigante, não ficar ignorando. O povo de Israel, eles eram de Deus, mas fazia 40 dias que eles sabiam que existia um problema, e eles não encaravam o problema, eles ficavam fingindo. Qual o problema que você tem na sua vida que você ainda não se levantou para enfrentar? Que você ainda não se levantou e não decidiu encarar esse problema e dizer, eu vou vencer. Amém? Diga com o pastor, diga, eu vou vencer. Está na hora de você encarar esse problema, encarar essa situação e vencer essa situação. De você entender quem você é em Deus. O Davi tomou uma decisão de lutar. Deus não chamou você para recuar, para fugir. Não ignore, não se esconda. O seu problema precisa ser enfrentado. E o Deus que fez o Davi vencer aquele gigante, vai fazer você vencer esse problema. Só que você tem que se levantar para lutar. A minha pergunta é, que armas você tem usado para lutar contra o seu gigante? As armas naturais ou as armas espirituais? Olha o que diz o versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, continua comigo no 38, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando a quem, pessoal? Ao filisteu. Presta atenção. O rei entregou para o Davi a espada, o escudo, o capacete e a couraça. O Davi vestiu, não se sentiu confortável, não era acostumado a usar aquele tipo de armadura para a batalha. O Davi tirou tudo e escolheu ir com o que ele tinha. Ele pegou a funda que ele já tinha, escolheu 5 pedras, ele venceu a batalha. Isso é um exemplo. Não lute com as armas que Deus não te deu. Vamos lutar com as armas espirituais. Não esqueça, problema é espiritual. Você só vai vencer usando as armas espirituais. Você pode usar armas humanas. Pastor, eu tenho um problema, eu posso ir no psiquiatra, posso tomar um remédio, posso fazer terapia? Pode.
Mas para medicina, depressão não tem cura. Alguns transtornos não têm cura. Você vai ficar para sempre com isso. Eu não estou dizendo para você parar nada, mas eu estou dizendo, comece a usar as armas que Deus já te deu. As armas espirituais, você vai vencer. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, eu vou fazer uma terapia, vou procurar uma psicóloga ou um psicólogo, vou fazer uma... Não tem problema, você pode. Muitas vezes ajuda, mas problema espiritual se resolve com armas espirituais. E é assim que você vai vencer. O Davi resolveu deixar as armas humanas e pegar as armas espirituais. Agora, o que eu quero que você entenda? Que você precisa se concentrar em Deus. Faça o seu gigante diminuir e o seu Deus aumentar. Quando você se concentra no gigante, você vai tropeçar. Agora, quando você se concentra em Deus, todos os seus gigantes vão cair. Observe que o Davi não estava olhando para o gigante. O Davi olhava para o tamanho do Deus dele. Olha o versículo 26. Eu vou te mostrar 4 versículos e você vai ver o que o Davi falou durante essa batalha. Versículo 26. Então falou Davi aos seus homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu? O Davi nunca chamou ele de gigante. E tirar a afronta de sobre Israel. Continua. Quem é, pois, pega a caneta e sublinha isso aí, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Primeiro lugar, Davi não chamou ele de gigante. Davi não focou no gigante. Davi focou em quem? O justo não vive pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele ouve. Não importa o que você está sentindo. O justo vive pela fé. E a fé é aquilo que a palavra de Deus falou ao meu coração. A fé vem quando a palavra entra. E isso é a fé. Então, eu vou viver pelo que Deus fala. O Davi nunca disse gigante. O Davi chamava ele de incircunciso filisteu. Davi nunca chamou ele de gigante. Foque no gigante, você vai cair. Foque em Deus, o seu gigante vai perder. Agora observa, o Davi chama ele de incircunciso filisteu. O que significa incircunciso? Circuncisão é uma aliança que o povo de Israel tinha com o Deus deles. Sabe o que Davi estava dizendo? Quem é esse homem? Ele é um homem sem aliança com Deus. Ele vai lutar sozinho. E o que o Davi estava dizendo? Eu sou circuncidado. Eu não estou entrando nessa guerra sozinho. Tem um exército junto comigo e eu vou vencer. É isso que você nunca pode esquecer. Nessa batalha, você não está sozinho. Deus está com você. Amém. Mesmo que você não veja, Deus está com você. E o Deus que fez o Davi vencer o gigante, é o Deus que vai fazer você vencer. Você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso com Deus, você não está sozinho. Pode ter certeza que Ele está com você na batalha. Olha o próximo versículo, Davi vai falar. Vamos ler o 36. Aí diz o 36. E assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu. Você não vê o Davi chamando ele de gigante. Incircunciso filisteu como um deles. Porquanto ele afrontou os exércitos do Deus. O Davi estava sempre dizendo que tinha um exército que ia lutar. Que eram os exércitos do Deus vivo. Quem tem aliança não vai para a batalha sozinho. O Deus que fez o gigante do Davi cair, vai fazer esse gigante que está na sua vida cair também. Porque é o seu Deus, se você tem uma aliança, se você tem um compromisso de andar com Ele, Ele é o seu Deus. Agora vamos para o versículo de número 44. Aí diz aqui, vamos ler o 45 e o 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos... O Davi entendeu que a luta dele era espiritual. Use armas espirituais. Você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa tristeza, essa depressão, esse trauma, o passado. Use o perdão. Você vai deixar tudo para trás. Aí diz mais aqui: o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus. Aonde, pessoal? Quando você vencer os seus gigantes, todo mundo vai te reconhecer como alguém que é vencedor. Só vamos ser reconhecidos como vencemos as grandes batalhas. Eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei quem é o seu Golias. Qual é o seu problema. Mas eu sei que o Deus que fez o Davi vencer é o Deus que também vai fazer você vencer. Chega perto desse Deus. Tenha compromisso com Ele. E quando você entrar na batalha, você não está entrando sozinho. Ele está contigo. Enfrente o seu gigante. Tudo que você precisa, Deus já te deu. O Davi já tinha a funda.
Só o que você precisava era da pedra, e Deus acabou de te dar a palavra. Vamos ficar de pé para orar. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Eu quero que você abra o seu coração. Você que está em casa também vai orar conosco. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu sei que hoje é a sua noite. Hoje é a noite que os gigantes vão cair. Eu não sei há quanto tempo esse problema está na sua vida, essa situação. Às vezes o seu gigante é uma barreira, você não tem contato com alguns familiares, às vezes tem mágoa entre a família. Muitas vezes o gigante é o orgulho, que não nos deixa procurar o familiar, pedir perdão, se consertar. E às vezes o gigante é o orgulho no seu coração, que precisa ser derrubado hoje, porque às vezes o marido não pede perdão para a esposa não pede perdão, isso tem que ser consertado hoje. Hoje é o dia do gigante cair. Coloca assim a mão no coração, fecha os seus olhos, abre o coração para Deus. O Deus do Davi está com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. O Deus que fez o Davi derrubar o Golias, não foi a pontaria dele, não foi a força que ele tinha, foi o Deus com quem ele tinha uma aliança. E você tem uma aliança com Deus. Se você não tem, você pode fazer uma aliança de servir Jesus nessa noite. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, toma essa decisão. É hora de derrubar os gigantes que estão atrapalhando a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu lar. E o Deus poderoso quer te ajudar a vencer todos os gigantes, todas as lutas, as batalhas que você tem enfrentado. Hoje é a sua noite, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Com a mão no coração, cante essa canção, Senhor. Adore Ele. O que faria para ter a fé que eu preciso para sair deste barco? De encontro com as ondas. De encontro com as ondas. Sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende sua mão e as ondas gritam alto meu nome, rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo, repetidamente, você não irá vencer. Levante as suas mãos comigo. Nunca vai vencer. Declare, mais a luz do mundo, mais a luz do mundo me diz ao contrário, mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com a mão no seu coração, diga para Deus, como eu poderia ter forças? Como poderia ter forças para um gigante derrubar? Com uma pedra e uma funda, com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Levante suas mãos e diga, mas o gigante grita meu nome, rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas, em que eu falhei. E ele continua dizendo, repetidamente, você não irá vencer. Levante a sua voz, as suas mãos. Nunca vai vencer. Mas a luz do mundo, diga igreja, mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória,
das várias vozes que falam pra mim. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Eu quero ouvir a igreja dizendo: mais a luz do mundo. Aleluia, declare: mais a luz do mundo. Diga, igreja: mais a luz do mundo me diz ao contrário. Mais a luz. Isso, quero ver sua voz. Diz para eu não temer. Mais a luz, mais a luz. Diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer. Diga pra ele: escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu não vou mais me esconder. Diga: eu sei que o Senhor é comigo. E diga: o Deus que fez Davi derrubar o Golias é o Deus que vai me ajudar a vencer e derrubar todos os gigantes. Coloque as duas mãos no alto da sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu não aceito esse gigante na minha vida. Diga a essa voz que quer me levar a desistir, a retroceder, e diga: nesse momento eu ordeno que todo mal, toda obra do inferno, diga: sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: Deus, eu creio, em nome de Jesus, eu nunca mais perderei para nenhum gigante, porque eu tenho uma aliança contigo, eu te sirvo. Diga: obrigado, porque eu vou usar as armas espirituais, e eu creio, eu já venci, Senhor. Diga amém. Amém, queridos. Aplaude bem forte assim o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu a palavra? Todos? Amém. Deixa eu me despedir do pessoal de casa. Um forte abraço. A nossa sede regional fica aqui em Caxias do Sul, na Pinheiro Machado 1818. Nos domingos temos reuniões 8, 10, 15, 19 horas. Foi um prazer ter você, e quero dizer para você acompanhar a rede social do nosso líder estadual, pastor Victor Martins. Ele vai começar daqui a pouquinho já uma live para casais que vai abençoar você. Um abraço. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Podem sentar.